Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, NPS em grânulo único. Oi, muito bom dia para você. O governo de Santa Catarina começa a liberar para os produtores o dinheiro do programa Leite Bom. Os projetos somam quase 9 milhões de reais. Os pagamentos começaram esta semana. A Secretaria de Agricultura do Estado recebeu 262 projetos do Financia Leite SC e 15 produtores foram os primeiros a receber os recursos de acordo com os projetos aprovados, totalizando R$ 500 mil. O programa oferece empréstimos de até R$ 40 mil por produtor, sem juros e com desconto de 30%, o que significa um abatimento de até R$ 12 mil no empréstimo. O prazo de pagamento é de 5 anos. Agora também está em vigor o decreto, a partir do dia 21 de julho, onde se tira o incentivo fiscal das empresas que estão importando leite do Uruguai e da Argentina. Também encaminhou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei onde permite que as indústrias tenham incentivo fiscal para continuar na atividade aqui em Santa Catarina. Há 6 anos, o produtor Ronaldo Schillmann aposta na produção de leite e tira de 350 a 400 litros por dia. Ele já assinou o contrato e vai usar o dinheiro para investir em equipamento. A gente conseguiu adquirir uma roçadeira para melhorar a pastagem de verão e até de inverno, para conseguir fazer o manejo melhor dos animais na pastagem, para conseguir aumentar a produtividade através de pastagem. Nesta outra propriedade, a rotina de trabalho é dividida entre pai, mãe, filho e 2 colaboradores. A produção diária é de 1.200 litros e pode aumentar com os incentivos do governo. É muito bom, né? Agora estou aqui investindo aqui, né? E agora ainda mais que esses programas aqui vai ajudar, meu Deus, muito. 22 mil produtores catarinenses vão ser beneficiados direta ou indiretamente pelo programa Leite Bom. Vão ser destinados R$ 300 milhões para fortalecer a cadeia produtiva leiteira do estado nos próximos 3 anos. O programa estadual está dividido em 3 ações. O decreto sobre a importação, que suspende a concessão de benefícios fiscais na importação de leite e derivados, os financiamentos aos produtores e os incentivos fiscais para a indústria leiteira. De acordo com dados da Epagri-Cepeia, Santa Catarina é o 4º maior produtor de leite do país. Em 2023, o estado produziu mais de 3 bilhões de litros, o que corresponde a 9,3% da produção nacional. Para acessar o programa, os produtores devem procurar os escritórios da Epagri. A iniciativa atende quem se enquadra no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. As exportações do agronegócio mineiro cresceram 14% em valor e aumentaram 14,5% em volume no acumulado de janeiro a junho. O bom desempenho foi puxado pelo café, que representou 42% do valor total exportado. No primeiro semestre de 2024, as exportações do agronegócio mineiro somaram 8 bilhões e 200 milhões de dólares. Houve um crescimento de 14% no valor, um novo recorde para o período. Esse montante é 14% maior que o exportado no mesmo período do ano passado. Em questões de volumes, são mais de 9,1 milhões de toneladas, 14,5% a mais. Os produtos mineiros foram enviados para 160 países, com destaque para China, Estados Unidos, Alemanha, Bélgica e Itália. O resultado é puxado pelo crescimento da demanda pelo café. O produto é o carro-chefe das exportações, representando 42% das vendas. Essa é a maior receita já registrada para o semestre. E o carro-chefe continua sendo o café, que exportou 3,4 bilhões de dólares, equivalente aí a cerca de 15 milhões de sacas. A China é o destaque para a nossa exportação de café,
mais de 90% foi o aumento do consumo comparado ao ano passado. Ou seja, os chineses aprendendo a beber café é muito bom para o agronegócio mineiro, principalmente para a cafeicultura. Sobre os outros setores, o complexo da soja registrou a receita de 2 bilhões e 200 milhões de dólares, com embarque de 5 milhões de toneladas. O setor registrou crescimento de 12% no volume e uma diminuição de 8% na receita. Já no complexo sucro-alcooleiro, houve um aumento de 40,5% no volume e queda de 28% na receita. Foram 946 milhões de dólares, com a exportação de 1,9 milhão de toneladas. Nas carnes, as vendas tiveram um crescimento de 12% no volume embarcado, registrando 228 mil toneladas. Houve um aumento de 9% na receita, com um total de 712 milhões de dólares. A carne bovina representa 71% da receita do segmento, com 505 milhões de dólares e 117 mil toneladas. Já a carne de frango registrou queda no valor de 12% e no volume de 5%, com 178 milhões de dólares e 95 mil toneladas. O destaque ficou para o aumento das exportações para o México. A carne suína manteve o desempenho positivo, com acréscimo de 1% no valor e 20% no volume, com receita de 22 milhões de dólares e 12 mil toneladas. Por fim, os produtos florestais somaram 588 milhões de dólares e 875 mil toneladas. A celulose é o principal item do setor e registrou 563 milhões de dólares e 844 mil toneladas embarcadas. A produção mundial de café foi estimada em 176 milhões e 200 mil sacas, incluindo as espécies arábica e canéfora. Os dados foram divulgados no Sumário Executivo do Café, publicado pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e coordenado pela Embrapa Café. A produção de café da espécie arábica em nível mundial, prevista para a safra 24-25, foi estimada em 99 milhões e 900 mil sacas de 60 quilos, aumento de 4,4% na produção global na comparação com o ciclo anterior. Já a safra da espécie canéfora, que inclui as variedades Robusta e Conilon, em termos globais, prevista para o atual ano cafeeiro, foi estimada em 76 milhões e 400 mil sacas de 60 quilos, volume que também representa um aumento de 4% na comparação com a safra mundial do ciclo anterior. A safra total mundial de café estimada para o ciclo de produção em destaque deve totalizar o equivalente a 176 milhões e 200 mil sacas de 60 quilos. Os números foram divulgados no Sumário Executivo do Café de julho de 2024, publicado pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária e coordenado pela Embrapa Café. O sumário destaca o desempenho e a participação dos 3 maiores produtores de café do mundo, que são, respectivamente, Brasil, Vietnã e Colômbia, cujas safras acumuladas vão corresponder a aproximadamente 57% do total estimado em nível global. Ainda segundo dados do sumário, o Brasil, que é o maior produtor de café do mundo, tem a safra total prevista, incluindo a soma das duas espécies, em 58 milhões e 810 mil sacas, sendo 42 milhões e 100 mil sacas de arábica e 16 milhões e 700 mil sacas de canéfora. O volume dos cafés do Brasil equivalem a 33,3% da safra mundial prevista para o período. Na sequência, destaca-se o Vietnã, segundo maior produtor de café do mundo. O canéfora deverá ser responsável por 27 milhões e 900 mil sacas e o arábica atingirá apenas 1 milhão e 200 mil sacas, totalizando 29 milhões e 100 mil sacas, 16,5% da produção mundial. Já a Colômbia, que produz apenas a espécie arábica, teve a safra estimada em 12 milhões e 400 mil sacas, o que corresponde a 7% da safra mundial de cafés. Desenvolvido pela Embrapa Café, o Observatório do Café tem como objetivos principais coletar, analisar e disseminar dados estatísticos e informações sobre tendências de produção e consumo, além de identificar possíveis trajetórias e demandas para o processo de inovação, bem como divulgar resultados das pesquisas realizadas pelo consórcio Pesquisa Café.
Você sabia que não existe galinha caipira? É isso mesmo. É a forma de trato que determina se o ovo é ou não caipira. Numa granja no interior de Minas Gerais é possível conhecer essa e outras curiosidades. Olha aí. Barulhentas e curiosas. É uma terapia, né? Você mexer com esses animais, isso é muito bom. Elas estão no centro das atenções e por um motivo muito simples. São responsáveis pela produção de 425 dúzias de ovos por dia, mais de 5.000 unidades. Em 2 barracões, ele cria 6.000 aves. Os locais foram adaptados para atender às necessidades das galinhas. Olha só os ventiladores e as lâmpadas. As moradoras circulam por todo o ambiente e vão até para a área externa. Além de toda a estrutura que é oferecida para o bem-estar das aves, a alimentação e água também são preocupação do produtor. O que significa? A ração ela é balanceada e a água filtrada. O animal ele consegue ter um ganho de peso e, claro, essa rentabilidade que a produção exige e, claro, oferecer para o mercado um ovo de qualidade. Estrutura, alimentação e a escolha da espécie. Tudo contribui para o resultado final, que é uma grande produtividade. Aqui na fazenda tem 2 espécies de aves, a Tinder e a Poedeira Negra. A Tinder é porque é um ovo bege, ele é mais colorido, é um ovo bastante, é um ovo só marrom, né? E a Vanquisa, que é a postura negra, também é um ovo mais colorido, não é tão marrom, que geralmente o pessoal compara a galinha, o ovo ser caipira, pela cor dele, entendeu? Então a gente optou mais. E é uma galinha dócil, né? As aves botam a maioria dos ovos na parte da manhã. O produtor construiu ninhos individuais, tudo com acesso fácil. Olha só essa galinha quietinha e observe embaixo dela a quantidade de ovos. A ave chega aqui na granja pintinho de um dia. Após 4 meses, começa a produção de ovos. E essa produção, ela pode durar em 1 ano e 4 meses. Após esse período, a ave não consegue mais botar ovos, então ela é descartada, é levada para um abatedouro. Ailton explica que o custo fica alto e não compensa manter a ave aqui. Após o término que ela começa a produção de ovos diminuir, que aí fica ficando inviável o custo dela com a postura, a gente faz o abate dela, um abatedouro credenciado, né? Então a gente faz o abate dela geral. Assim como a Ailton, Uberlândia tem 22 pequenos produtores de ovos caipiras. As unidades são vendidas para o comércio local e até em outras cidades. Veja como são diferentes. Os azuis são das galinhas da espécie Tinder e os beges da Poedeira Negra. São espécies caipiras, certo? De jeito nenhum. O que muita gente não sabe é que para se ter um ovo caipira, a galinha não precisa ser caipira. O sistema oferecido para essa criação tem que ser caipira. Como toda a estrutura, né, essa área livre para que elas possam circular, tudo isso interfere na criação, claro, e resulta num produto de qualidade. Edson é extensionista da Emater. Todo o projeto que começou nesta propriedade 4 anos atrás teve orientação técnica. Ele explica como o manejo faz diferença para a produção do ovo caipira. Edson, essa área aqui é uma área fechada, mesmo assim elas conseguem ciscar, tem o pasto, né, que muda constantemente o local. Essa é a característica da criação caipira. A ave ela está cercada em uma área de piquete. Esse piquete vai ser mudado, né? Acabou o pasto aqui, passa por debaixo, mas ela tem liberdade para fazer todo o seu comportamento. Ela está ciscando, ela está andando, ela está se alimentando de verde, ela está banhando de sol quando ela quer, ela está pegando sombra, então ela fica toda à vontade para ela ser a ave que ela é.
O Record News Rural tem acompanhado de perto os impactos na avicultura depois da confirmação de um caso de Newcastle em Antagorda, no Rio Grande do Sul. A Secretaria de Agricultura do Estado confirmou que o caso foi contido. Notícia importante. Para entender como foi esse trabalho, eu converso agora com o diretor adjunto do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal, o Francisco Lopes. Bom dia, Francisco. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Kelly. Obrigado. Prazer falar com vocês. Francisco, para chegar a essa notícia de hoje, claro que houve um trabalho muito intenso no campo, com muitos agentes. Conta para a gente como foi. Bom, então, desde que a gente recebeu o resultado do laboratório, confirmando a doença de Newcastle na avicultura comercial, nós trabalhamos já com a distribuição de raios de ação, no raio de 3 e 10 quilômetros, convocação dos servidores da agricultura, foram 89 servidores envolvidos diretamente na ação no foco, e iniciamos então as ações já previstas no manual de contingência, tanto para a doença de Newcastle quanto de influenza aviária, ações nos raios de 13 e 10 quilômetros, tanto de vigilância das propriedades rurais. No total, ali, mais de 800 propriedades rurais foram feitas essas visitas por técnicos da Secretaria da Agricultura, quanto à instalação de barreiras sanitárias 24 horas funcionando no local. No total, foram 8 barreiras sanitárias na região, no raio de 3 e 10 quilômetros, e atuando permanentemente, desviando cargas-alvos da região do foco, e também realizando a desinfecção sanitária desses veículos. Vi que, inclusive, a Secretaria chama de um esforço de guerra, é isso mesmo? Exatamente. Como a gente teve que estruturar essas barreiras com bombas de desinfecção elétricas, caixas d'água, caminhão-pipa, tivemos apoio também da Prefeitura do município de Antagorda, auxiliando na estruturação, ao apoio da Polícia Militar, da Brigada Militar, para estruturar essas barreiras sanitárias. E tivemos também uma ferramenta muito importante, uma ferramenta de geoanálise que a Secretaria da Agricultura tem, que é a Plataforma de Defesa Sanitária Animal, o PDSA. Nessa plataforma, no momento que a gente já recebeu o resultado positivo, a gente consegue determinar os raios, cruzar esses raios com as propriedades rurais, que são todas georreferenciadas, e a partir dali designar polígonos de atuação de cada equipe. E isso facilitou muito para que a gente tivesse esse resultado rápido, em uma semana a gente ter completado toda essa vigilância em mais de 800 propriedades, porque a gente tem essa ferramenta que é única, o único estado no Brasil que tem uma ferramenta robusta de contenção de foco, que facilita essa gestão e a distribuição de equipes e a evolução dia a dia, em tempo real. Todos os servidores, eles recebem no seu aplicativo dessa plataforma o que eles têm que fazer, onde é que estão as propriedades, o checklist para eles preencherem, e a gente fica fazendo a gestão desse foco e acompanhando isso em tempo real. Olha, eu acho que num caso desse, o tempo, ele conta muito. E essa ferramenta possibilitou também uma redução muito expressiva sobre o resultado das análises, Exato, Então, a gente conseguiu não haver sobreposição de atividades das equipes, então cada equipe tem a sua região de atuação, recebe um mapa digital da onde vai atuar, conseguiu-se analisar todas as vias, tanto as rodovias principais quanto as vias vicinais que envolviam a região, e assim fazer barreiras sanitárias assertivas. Fizemos ainda algumas coletas de suspeitas, que todas deram negativo na região do raio de 10 quilômetros, e tudo de forma muito azeitada, muito redondo, de forma muito célere. A gente sabe da importância do Estado na produção da carne de frango. Queria saber de você como que foi a apreensão, obviamente, dos produtores, e como que eles receberam também
todo esse trabalho? Os produtores da região nos receberam muito bem, receberam as equipes com cordialidade, entenderam o motivo da atuação, por que as equipes estavam ali. Além da fiscalização e da verificação das aves, a gente trabalha também uma parte de educação sanitária, explicando aos produtores o que é a doença, a importância do saneamento rápido, né, e a abertura de mercados. Nós tivemos ali um impacto quando saiu o alto embargo, né, da proibição das exportações. Saíram 12 páginas de alto embargo, né, de países, né, lembrando que a produção avícola para o Rio Grande do Sul é o principal produto pecuário, né, e é o segundo mais importante produto agropecuário do estado, só perde para a soja, fica em segundo lugar e às vezes em terceiro lugar, empatando com a exportação de arroz. Então é um mercado de extrema importância para a produção, para o PIB do estado, né, e produção pecuária de forma geral. Então a atenção que o Serviço Veterinário Oficial dá a esse tipo de caso, ela é de primeira importância, né? Não há nada mais importante para a Secretaria da Agricultura, para o Departamento de Defesa Animal, do que manter e voltar ao status sanitário anterior, justamente para a liberação desse mercado e a retomada do comércio. Sim, claro, e a gente vai estar sempre aqui acompanhando de perto, até porque, não é, Francisco, o Brasil ele tem já muita credibilidade em relação aos critérios sanitários, né? Uma prova foi o que aconteceu na pandemia, por exemplo, né? Então, a gente tem realmente essa responsabilidade e, inclusive, já suspendeu as exportações, né, naquele primeiro momento, claro, seguindo os acordos firmados, mas também já demonstrando mais uma vez essa responsabilidade. E esse trabalho feito no Rio Grande do Sul, com agilidade, com os agentes em campo, reforçam realmente esse compromisso do Brasil, não é? Demonstra a responsabilidade do Brasil e a transparência das suas ações, né? Lembrando que o caso, a notificação, né, que é uma ferramenta de gatilho, né, por mortalidade que as empresas têm ou por sinal clínico, né, elas notificam o Serviço Veterinário Oficial, notificam a Secretaria da Agricultura, que leva já um técnico, um médico veterinário, para fazer a análise e a coleta desses animais, se ele verifica que há um fundamento de suspeita. Então já houve, já desde a coleta, né, a ação de um veterinário do Serviço Veterinário Oficial, que fundamentou e viu que era algo que poderia ser de risco e por isso coletou, né? Então toda essa notificação, essa transparência desde o início que o Brasil trabalha, com certeza um garantidor de mercado. E agora essa ação de contenção de foco, né, e principalmente com a plataforma que tem uma transparência de atividades completa, né, para todas as missões internacionais e para todo o serviço oficial que a gente recebe aqui rotineiramente, é mais uma demonstração de transparência e de seriedade que o serviço oficial leva com a cadeia pecuária, né? Acho que a gente pode também ressaltar aqui, Francisco, que vários testes foram feitos e as análises deram negativo, ou seja, foi apenas um caso isolado. Mas dá para a gente saber como que esse animal foi infectado? Exatamente, né? Foi um caso isolado, pelo que foi apurado. Ter certeza da fonte do vírus não é possível, né? Mas é um vírus que é presente em animais silvestres, né, principalmente em pombos. Então, apesar da granja ter o seu procedimento de biosseguridade, de telamento, de controle de ingresso, saída de pessoas, nada é 100% imune, né? Então, pode ter havido algum contato, né, próximo, ou de uma ave silvestre, de um pombo, ou fezes deles, próximo ao aviário, né? Nós tivemos também no estado, nesse momento, um alto volume de chuva e, na sequência, um frio muito extremo, né? O alto volume de chuva provocou um aumento da umidade na cama pela região e o frio extremo ele provoca uma baixa imunidade das aves, né? O que ocasionou ali o que pode ter ocasionado, com a presença do vírus,
a presença de sinais clínicos e uma mortalidade alta. Logicamente que o vírus existiu, estava presente, né? De alguma forma contatou, mas essa alta umidade e as baixas temperaturas influenciaram para haver o aparecimento também de sinais clínicos. Francisco, e algumas aves foram abatidas, tiveram que ser abatidas? Sim, quando a gente fez a coleta dos animais, já era um aviário de 14 mil aves, aproximadamente 7 mil já haviam morrido, né? Já pela doença e pela situação, como eu comentei antes, né, de umidade e frio. Já haviam sido descartados. No momento que deu o caso positivo, né, já na coleta a granja fica suspensa de movimentações, né? Não pode retirar as aves dali, nem alojar outros animais. No momento que confirmou, já dispara o gatilho de depopulação. Então houve ali o sacrifício na própria propriedade dos animais, respeitando todas as normas de bem-estar animal, e o enterrio dos animais no local, né, evitando a movimentação dessas aves e a disseminação do vírus pela retirada delas. Então tanto a cama do aviário quanto as aves, elas são enterradas no próprio local e é feito um trabalho de desinfecção muito intenso, né, desde o telhado até a própria cama, próprio chão batido, né, já sem a cama retirada. Durante uma semana, um trabalho de desinfecção com produtos adequados e de forma bem intensa, né, para garantir que não fique qualquer resquício do vírus no local. Né. Francisco, ontem à tarde você participou de uma reunião muito importante, né? Gostaria que você trouxesse aqui para a gente quais foram as diretrizes, né, adotadas nessa reunião. Bom, ontem participamos ainda mais de uma reunião de alinhamento com o Ministério da Agricultura, né? Assim que se estabelece um foco, se forma o que nós chamamos de COEZOU, que é um centro zoossanitário de emergência, em que são portariados alguns servidores da Secretaria da Agricultura, que estão atuando no foco, e alguns servidores do Ministério da Agricultura. Então, toda a tomada de decisão, né, o passo a passo é discutido com esse COEZOU e vai se delineando o encerramento das atividades. No dia de ontem, então, colocamos esclarecemos o término da nossa vigilância. Então, agora, até o final da quinta-feira, as barreiras sanitárias que iniciaram com 8 e foram diminuindo o quantitativo, estamos agora trabalhando com 3 barreiras sanitárias apenas. Encerraremos elas, né? Não há mais nenhum sinal de doença e todas as propriedades foram vigiadas e não há nenhum risco. Então, na quinta-feira, nós começamos a desmobilizar a retirada das barreiras sanitárias e seguimos ainda acompanhando as granjas comerciais com intervalos de vigilância no raio de 3 km a cada 3 dias e no raio de 7 km, de 3 a 10, né? 7 km de 3 a 10 a cada 7 dias. Né? E todas essas granjas, elas vão encaminhar os animais para abate sanitário, né? e vão sofrer termoprocessamento por uma questão de garantia, todo o processo é acompanhado pelo Serviço Veterinário Oficial. Ou seja, o protocolo de segurança continua e fica a expectativa, né, Francisco, para realmente a reabertura de todos os mercados internacionais. Né? Exatamente. Agora, encerrando esse ciclo, né, terminando o abate das aves no raio de 13 e 10 quilômetros e demonstrando todo o trabalho que foi realizado aqui e documentado, se espera agora o quão logo a abertura desses mercados de forma completa. Exatamente, algo que é muito esperado pelos produtores, com certeza. A gente sabe da importância do Brasil na exportação de carne de frango, então a gente realmente acompanha muito de perto. Francisco, obrigada, viu? Sei que sempre é muito corrido, mas para nós do Record News Rural é muito importante ouvir vocês, ter mostrado esse trabalho fundamental para o setor, viu? Um bom dia e até a próxima. Eu que agradeço, fico à disposição. Obrigada mais uma vez.
E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa, hein? Até lá! Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único.